Muito boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos. Para nós da Igreja Batista da Fé é um privilégio muito grande ter a sua presença, a sua participação. Agradecemos aos irmãos da igreja, agradecemos aos irmãos que nos assistem pela internet, através do nosso canal. E gostaríamos de convidar que você, ao nos assistir, no final da mensagem, dá um cliquezinho aí no sininho para se inscrever e compartilhar desse ministério da Palavra de Deus. Então, nós gostaríamos nesta noite de convidar os irmãos para usarmos as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1 e verso de número 9. Nós gostaríamos de falar de comunhão, como é importante a comunhão na igreja. E o verso de número 9 de 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, esse texto que nós gostaríamos de analisar juntamente com os irmãos sobre o tema, a importância da comunhão na igreja. E, meus queridos irmãos, aqui neste mundo, nós somos peregrinos, mas nós temos uma casa, né? Nós somos peregrinos, mas nós temos um caminho a trilhar. Nós somos peregrinos, mas nós temos uma estrada a caminhar que nos leva a um destino final de descanso eterno. Estamos em treinamento, estamos sendo discipulados durante essa caminhada da vida. É isto que somos aqui neste mundo, discípulos peregrinos, servos peregrinos. Por isso que Paulo aborda a importância da comunhão. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão. Quando a gente analisa 1 Pedro 2 e 11, ele diz o seguinte: Amados, peço-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências da carne que combatem contra a alma. Então aqui Pedro faz uma súplica e ele está abordando que nós somos peregrinos. Mas não é só isso. Enquanto peregrinos aqui neste mundo, nós temos também um lugar. Nós temos uma pousada, nós temos um ninho, nós temos um corpo, e esse corpo chama-se igreja. Este corpo chama-se igreja. Nós não somos filhos sem morada. Nós temos um lar aqui, que é a igreja, e um lar na eternidade, quando o Senhor nos chamar. Como discípulos, nós fomos colocados em outra esfera da vida. Outro local de existência. Mesmo que ainda a gente não seja observado e pareça até invisível para o mundo, mas nós temos uma casa que é a Igreja de Cristo, e nós temos uma casa eterna que nos aguarda. Por isso a importância da comunhão. Assim o discípulo, o lugar do discípulo, o lugar do servo, o lugar do crente, é no corpo com os irmãos. O lugar do discípulo é na igreja, junto com os seus pares, junto com os seus irmãos, junto com os redimidos. Pessoas chamadas para fora, pessoas chamadas para levar a mensagem aos perdidos, pessoas chamadas para levar as boas novas que traz descanso, proteção, provisão e direção para o homem sem Deus. Então, a importância da comunhão é esta. De fato, nós não somos salvos pela igreja, mas os salvos fazem parte da igreja. A igreja habita em nós e nós habitamos nela.
Nós não habitamos individualmente, mas nós habitamos coletivamente. Tá? Quando unidos em grupos de 1, 2 ou 3, 100, milhares, não sei. Então, isso é a igreja. Ela está conosco em forma tão presente que transcende a nossa fé. Por isso a importância da comunhão. O seu chamamento como igreja não veio de você. O meu chamamento como igreja não veio de mim, não veio de nós. É graça de Deus. É graça de Deus. Nós somos membros do seu corpo não por escolha, não por escolha própria. É privilégio recebido de Deus. Ser igreja não é capricho, é bênção. Eis a importância da comunhão. Ser igreja é fazer parte de uma nova família. Ser igreja é saber que essa irmandade será eterna. Os laços eternos nunca serão dissolvidos. Por isso, nós não podemos ter a imaturidade de dizer que somos solitários ou errantes. Nós somos andarilhos em multidões. Tá? Nós somos andarilhos em grandes grupos rumo às moradas celestiais. Nós somos um só corpo, chamados pela vontade de Deus, ligados pelo sangue de Cristo e orientados pela ação do Espírito Santo. Pedro fala disso com mais clareza na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Ele nos confirma essa verdade dizendo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha que coisa maravilhosa. Povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. E ele diz que Deus nos deu estes privilégios quanto igreja, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eis a importância da comunhão enquanto igreja. Então, o lugar do discípulo é na igreja. Isso deve trazer alegria. Eu imagino a dor de meus queridos irmãos durante mais de 3 meses que nós não nos reunimos fisicamente. Nós temos uma comunhão fisicamente. Mas tenha paciência que em breve nós vamos estar reunidos. Então, o lugar do discípulo é na igreja e isso traz alegria em saber que sorrimos juntos. Tá? Isso nos traz paz em saber que não estamos só. Isso nos acalenta em saber que choramos juntos. Isso nos traz segurança em saber que temos irmãos que nos confortam nas horas mais difíceis e mais tristes da vida. Assim, nesta comunhão sublime, Deus responde às nossas orações, pois Ele é o nosso Pai amoroso. Assim Ele nos dá alimento, pois Ele é o nosso pão celestial. Assim Ele nos perdoa, porque é o Deus de misericórdia. E assim Ele nos guia, pois Ele é o nosso pastor amado. Eis a importância da comunhão. Nossa fé não é individual. Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um mentor, Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Ele é quem nos transforma em filhos, Ele é quem nos transforma em irmãos, e Ele é quem nos dá um destino definido enquanto igreja, com orientações, nutrição, alimentação, vestimenta, proteção, tudo isso por meio da sua palavra. Não podemos caminhar sozinho, há perigo lá fora. Eis a importância da comunhão. Não podemos alimentar amarguras e desenvolver uma fé solitária. Somos um corpo, somos igreja. Precisamos de ajuda, precisamos
de ser discipulados e discipular uns aos outros. A igreja é o nosso porto seguro, onde nós podemos ancorar o nosso barco à espera de ventos de bonança para prosseguir a caminhada da vida. A comunhão é importante porque nós precisamos, através da comunhão, de uma palavra de conforto. Às vezes eu estou atribulado, você está atribulado. E é através da comunhão que eu ouço ou digo uma palavra de conforto, sou reanimado e posso reanimar alguém. Através da comunhão nós precisamos de um sorriso dos irmãos. Isso nos dá alento. Nós precisamos das reuniões do templo. Nós precisamos da edificação da palavra, isso só se encontra na comunhão. Nós precisamos de ouvir as vozes fortes dos jovens cantando louvores ao nosso Deus. Nós precisamos de ouvir o barulho das crianças e a sua beleza. Nós precisamos de ouvir a voz cansada dos anciões, mas nos dando os conselhos sábios quanto à orientação da caminhada. Nós precisamos da igreja, nós precisamos ser igreja, nós precisamos dos irmãos. Eis a importância da comunhão. O lugar do discípulo é na igreja, o lugar do discípulo é com a igreja. Então, diante dessas verdades sublimes, nós gostaríamos de desafiar os irmãos. Logo mais que Deus nos conceder a graça de nos reunir fisicamente, que nossa comunhão seja mais forte, que o calor e o amor que nos une seja mais intenso, que a alegria de servir a Deus seja maior, que o envolvimento na obra seja maior e que a igreja possa difundir o Evangelho com uma alegria maior. Essa é a minha expectativa. Que Deus nos abençoe enquanto igreja, que Deus nos abençoe enquanto servos, que Deus nos abençoe enquanto estamos nessa caminhada, que possamos viver em plena comunhão uns com os outros e com o Senhor nosso Deus, para a honra e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E vamos orar. Grande e eterno Pai, nós te somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede de fazermos parte da tua igreja, da família dos céus, da herança dos céus, da esperança eterna. Obrigado por perdoar os nossos pecados e nos inserir na tua igreja. E obrigado por nos dar conforto, segurança e orientação na caminhada da vida até a vinda do teu Filho ou o chamado para nos encontrar com Ele. Firma nossos passos, firma nossos corações, firma as nossas mãos, para que nós possamos caminhar de forma ousada para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Cristo, meu Senhor. Amém.